Louvado seja o Senhor. Levante as mãos onde quer que esteja. Você que está no centro de si mesmo. Decretamos e declaramos que hoje, neste domingo de testemunho, algo grandioso está acontecendo em todo lugar. Eu decreto e declaro a todos que estão aqui, que o seu testemunho é agora. Você não está mais na fila para um testemunho. Você é o primeiro na fila para esse testemunho. Levante as mãos e comece a decretar isso sobre a sua vida. Zata parido shata iketiaso Japapa yata liketia sante lipa yate Maprakato zekalata baha Marakapa yigado shata ikepeya Laka papa yate Rika po sate Mampradiako shata yakabahade Minta kaparigadoza Laka papa yate Liparo zate Yaka papa yate yako jete Nimpa yikatia so shata Yaka Payate, Ricoza Antele dia Santi Payate, Peruza Intelika Bahade, Majaka Paye, Rika Papayataya, Reka Ponfate, Minta Yaka Bahade, Paparizote, Zika Parikato, Lanta Parakate, Reka Papayikato, Reketia Zata Yakabaha, Mantelika Bahade. Jeka Pakata, Raka Paziade, Jekato. Glória a Deus. Eu falo sobre a influência da minha voz, que é a voz de Deus. Alguém sob a influência da minha voz agora? Destinos estão sendo alterados. Mudanças estão ocorrendo. Testemunhos estão sendo escritos. Testemunhos estão sendo escritos. Armazéns satânicos estão sendo destruídos. Invadimos armazéns satânicos. Remova tudo o que você perdeu em nome de Jesus. Alguém sob a influência da minha voz está vendo um novo dia. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Glória a Deus, aleluia. O livro de Efésios capítulo 6. Quero começar a partir do versículo número 10. Diz: finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, em outras palavras, estou concluindo. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam agora notar. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir às ciladas do inimigo. Está entendendo isso? Se você olhar de perto, perceberá que a armadura de Deus cobre apenas a frente, nunca as costas. O truque está na palavra vestir, e essa palavra vestir é a palavra suportar. Significa vestir, se afogar nela. Isso significa que a armadura você se afoga dentro dela. Você está fortemente protegido, fortemente guardado, fortemente defendido, protegido por Deus. Você está entendendo? Para que você possa resistir às ciladas do diabo. Porque nós não lutamos, é isso, eu disse é isso, porque nós não lutamos contra carne e sangue. Toda entidade que você está combatendo, há algo dando poder a ela. Agora vire-se para seu vizinho e diga: se você não sente a força para orar, alguém está te forçando a não orar. Se você não sente a força para orar, isso significa que há uma força que está forçando você a não orar. Porque não lutamos contra carne e sangue. Pode se sentar agora. Eu quero que você entenda que existem coisas acontecendo na vida hoje que são devido a diferentes entidades que a igreja não está acostumada. Perceba o que as escrituras estão dizendo. Está dizendo que não lutamos contra carne e sangue. Isso significa que qualquer entidade que se pareça com carne e sangue, mesmo que estejam travando uma batalha feroz contra você, eles não são responsáveis. Pode ser seu tio, pode ser sua irmã, pode ser uma tia. Todos eles estão sendo forçados por alguma entidade a lutar contra você. Eles podem não saber, mas algo os está forçando, pois não lutamos contra carne e sangue. Então qualquer coisa que seja carne, pode ser seu marido,
pode ser até sua esposa, pode ser uma namorada, pode ser um namorado, pode ser um chefe, pode ser um gestor que está bloqueando o seu contrato, alguém que deveria te contratar e está segurando o seu currículo. Eles não são responsáveis. Há algo, deixe-me explicar. Antes de você ser negado um visto para a América, há um oficial de imigração espiritual que já lhe negou. Todo o choro que você tem. Eu precisava ir para a China, não consegui o visto. Eu precisava ir para a Grã-Bretanha, não consegui o visto. Senhor, senhora, você acha que é o governo britânico? Não, existe outra versão do governo britânico que é espiritual e que já lhe negou antes da entrevista. O mais perigoso são os governantes das trevas. Todos esses demônios têm altas patentes sobre governantes. Mas governantes controlam um território ou situação. Deixe-me explicar para você. Governantes têm um trono. Não, mas você não está entendendo. O que isso significa é que, se você notar, João estava chorando, procurando alguém que pudesse abrir o livro, e a Bíblia diz que enquanto ele chorava, algo aconteceu. Um ancião veio do trono e disse: por que você está chorando por informação? Porque os governantes cogovernam com Deus. Mas também há governantes no reino espiritual que cogovernam com Satanás. Então esses se sentam em tronos. Quando você encontra um governante, você está encontrando um co-Satanás. Você está encontrando um assistente de Satanás. Esses não são como demônios. Eles são demoníacos por natureza, mas possuem um certo poder que lhes permite criar suas próprias regras, sua própria constituição, diferente das que os demônios seguem. Esses não são os que você menciona em nome de Jesus e eles saem. Então a maioria dos pastores encontra governantes em suas igrejas e levam 3 horas para expulsar um governante, porque governantes têm tronos. Eles estão sentados em um certo lugar. Então quando você encontra um governante, você está em apuros. Como eu noto a presença de um governante na minha vida, a consistência e a persistência de um fardo sobre sua vida são sinais de um governante. Você não sabe por que toda vez que encontra um emprego você é demitido. Você não sabe por quê. Você não sabe por que na sua família, toda vez que alguém se casa, eles se divorciam. Então sua irmã se divorcia, sua mãe se divorcia. Então seu pai encoraja sua irmã a voltar para casa. Você não sabe por quê, porque você pensa que é um demônio. Então você está ocupado expulsando um demônio quando é um governante. Sua irmã não é casada, você não é casado, seu tio não é casado, seus pais se divorciaram. Você acha que é só um padrão. Escute, a consistência e persistência de um padrão. Ninguém na sua família jamais conseguiu dinheiro. Ninguém. E às vezes eu os chamo de quase milagres. Você já teve um quase milagre? O homem estava trazendo 20 mil. Então alguém simplesmente interrompeu isso. Eles estavam prestes a assinar o contrato e aí isso aconteceu. Eu estava prestes a me casar e meu pai morreu. Eu estava prestes a conseguir o emprego, mas minha irmã. É sempre um quase milagre. Isso é uma persistência e consistência de um padrão. Toda vez que você vê um padrão na sua vida, você não está mais lidando com um demônio. Demônios são rápidos em notar o nome de Jesus fora em nome de Jesus. Os filhos de Seva eram filhos de sacerdotes. Eles disseram fora em nome de Jesus. Quem? Em nome de Jesus. Quem Paulo prega. Os demônios disseram: conhecemos Paulo. Nós conhecemos Jesus. Quem é você? Porque não era apenas uma entidade demoníaca. Era um demônio que controlava o território. Ele possui segredos de sua família. Isso não é um câncer geracional. Não. É um demônio que estuda a sua família e vê que famílias prosperam desta maneira. E eles quebram isso todas as vezes. Todas as vezes que há um avanço, eles interrompem. Eu gostaria de falar com alguém que está passando por algo assim. Esse tipo de espírito não precisa de um pastor, Senhor. Eles não precisam de um evangelista. Não. Eles não precisam de um professor. Não. Eles nem mesmo precisam de um apóstolo. Isso não tem nada a ver com gestão da igreja. Isso precisa de alguém com um olho que consegue olhar para o futuro. Encarar o futuro.
alguém que pode viajar para o futuro e chegar lá antes de você. Nem sequer precisa de um profeta. Precisa de mais que um profeta. A Bíblia diz assim: Moisés e os profetas. Moisés era um profeta, mas quando Deus o descreveu, ele disse Moisés e os profetas. Isso significa que ele é um profeta, mas além de um profeta, esses são comandantes territoriais, pessoas que entram no território, destroem o que estiver lá, removem antes mesmo de você fazer qualquer coisa. Consistência e persistência provarão que há algo alimentando. Agora, se seu caso é alimentado de um trono, você está em perigo, porque governantes se sentam em tronos. Demônios são livres, não têm território. Eles apenas cutucam, lançam uma maldição e seguem em frente. Eles sabem que esta é a maldição que você está experimentando. Eles são demônios para isso. Eles são demônios para aquilo. Eles são demônios para aquele vício. Eles podem ir lá mais. No momento em que se tornam governantes, eles sentam em um trono. Deixa eu te contar uma coisa. Por que você acha que a Bíblia, escrita há muitos anos, é lida no Canadá, na América, Jamaica, África do Sul, em toda a África, toda essa Ásia? Se alguém a ler, pode se converter hoje, esteja onde estiver, até no banheiro ou em um bom hotel. Por que isso acontece? Porque há um trono que dá poder a essa mensagem. Então nada pode impedir que isso aconteça. Você pode estar aqui e se converter nesta igreja. Pode estar andando na rua e se converter. Por quê? Porque há um trono dando poder a essa mensagem. Não importa se você ganha dinheiro hoje. Em qualquer país, os demônios não têm acesso. Eles não sabem que você foi para outro país. Você pode estar na Grã-Bretanha, pode estar na América, não virá casamento algum. Você pode sair desta mesma África, viajar para um país onde dizem que amam mulheres. Pode usar qualquer tipo de mini saia, uma saia que termina onde começa, não importa. Eles vão olhar para você e fazer assim. Você se pergunta, mas eu também passei maquiagem, batom está lá, bem bonito. Por que não estão me olhando? Há algo a mais. Há uma economia que faz com que seu rosto não seja visto. Deixa eu te contar uma coisa. Um espírito que esconde nomes. Veja na Bíblia. A Bíblia diz assim: e havia uma certa mulher. O quê? E o nome? Cadê o nome? E havia um certo homem. A situação do homem tomou conta do seu nome. Então ninguém saberia. Já aconteceu de você estar no trabalho e resolver um problema? Hein? Você resolve um problema e todo mundo fica, uau, uau, John é incrível. Aí uma reunião de reconhecimento acontece. E o gerente diz, tínhamos um problema na semana passada. Peter resolveu o assunto. Você olha em volta, o chefe está falando sério. É Peter, mas era John. Você só fica sentado pensando, não, gerente, diga a verdade. Por favor, há um espírito que esconde os nomes. Seu nome nunca aparece, seu rosto nunca aparece. Por mais que você faça, não aparece em nome poderoso de Jesus. Há uma reversão acontecendo agora ao redor do mundo, enquanto você me assiste. Há um som de reversão. Me diga, os judeus nem acreditam em Jesus Cristo. Judeus até hoje não acreditam. A maioria deles não acredita. 90%, mais de 90% não acreditam em Jesus. Mas havia uma regra. Eles são um povo escolhido. Um trono declarou que os judeus são escolhidos. Então a falta de crença deles não está afetando. Porque a economia está impulsionando a vida deles. Escute-me. Aquela Bíblia King James, que você lê todos os dias, era da família da rainha. Eu é que te dei. Virou o trono deles. Você não pode fazer nada contra aquela família. Nosso povo estava irritado. Nós odiamos o Charles. No momento em que Charles foi colocado no lugar, todos, rei Charles. Você se pergunta por quê?
Há coisas que ele mesmo não pode controlar. Será uma cruzada aqui e estaremos monitorando tudo. A mãe de alguém que fez algo para um pregador em algum lugar, algum gay estará na família deles fazendo algo, algum serviço. Ele até estava fumando antes de vir para a igreja. E você vê o pregador indo direto nele. Ele tem todas essas bobagens. As roupas estão esfarrapadas. Ele até cheira álcool. E o pregador diz: Deus vai te levar para o céu. Ele é meu amigo agora. Eu sei que ele é louco. Há um trono dando poder a isso. Sua situação vai se curvar. Eu disse que sua situação vai se curvar. Sua situação vai se curvar. Até vocês, homens, em toda a sua família. O mais inútil parece ser o mais amado pela família. Você pensa, mas eu sou o que faz todas essas coisas. Você já notou que pode ir para casa e eles dizem, você é o que tem o dinheiro. Eles dizem, vamos esperar pelo irmão. Assim e assim. Ele é quem controla a família. Hein? Que dinheiro ele trouxe para a família? Mesmo em funerais, eles escolhem aquele. Tronos diferentes estão empoderando pessoas. Mas estamos sentados pensando que há algo maior. Há coisas que estão empoderando as pessoas agora. É por isso que é tão perigoso lutar contra os homens. Você não sabe qual trono está os empoderando. Você pode encontrar o errado no momento errado. Eu falo com todos aqui, como um profeta, não apenas como um homem, como um profeta. Eu falo com você. Isso é perigoso. Você precisa receber isso. Eu erradico todo trono, todo altar, todo poder, todo domínio, toda fortaleza. Ouçam-me bem. Estão ouvindo? Sentem-se. Sentem-se. Algumas das coisas que o tornam vítima de um trono maligno que está empoderando alguém é a associação. Quem é seu amigo? Com quem você anda todos os dias? Escute, você conhece Jonas na Bíblia? Jonas foi enviado para um país e foi para outro. Ele deveria ir para Nínive, mas foi para Tarsis. Talvez algumas pessoas pensem que são lugares espirituais. Não, são simplesmente Iraque e Espanha. Ele deveria ir para o Iraque, mas foi para a Espanha. É isso. Então quando você tem Nínive e Tarsis, parecia algum lugar espiritual. Você vê, eu ouço pessoas dizendo tipo, sabe quando Deus pegou o solo no céu? Não, foi em Israel, o solo que foi formado por Deus para criar Adão. Sim, eu sei o que você está pensando. Você está vendo ele no céu, sentado em seu trono. De onde ele vai conseguir o solo? Solo celestial. Escute isso, Jonas está nesse lugar, ele está no barco. Ninguém no barco o conhecia, eles não conheciam seus pais. Ele até pagou uma passagem para chegar a Tarsis. Mas o barco começou a balançar. Todo mundo no barco está sendo sacudido. Com Jonas. Mas nós entendemos pelo que Jonas está passando. E Jonas sabe o problema. Eles estavam preocupados até perguntarem, algo está errado neste lugar. E Jonas foi justo o suficiente para dizer, eu acho que sou eu. Mas note, antes dele partir, antes de jogá-lo, eles perderam mercadorias. Há dinheiro que você perdeu, não porque deveria perdê-lo, mas por causa de uma associação com alguém que é um altar no trono lutando contra eles. Imagine um dia você se envolver em um acidente só por causa do motorista. Tem um trono, pois é um trono que os combate. Você não conhece as dinâmicas de Deus a ponto de achar que está seguro onde quer que vá? Acha que está seguro? Quem está dirigindo você? Você conhece o piloto? O avião em que você está, você conhece o piloto? Mesmo que anunciem o piloto, sim, nosso capitão hoje é este. Mas você é forte o suficiente
para cancelar o altar no trono do piloto? Você é forte o bastante. Podem deixar a estrada limpa hoje. A estrada inteira está limpa, bonitinha, como as estradas deste país foram consertadas. Agora podem deixar a estrada regulada. Você se envolve em um acidente e não entenderá por quê. Você nem sequer está dirigindo, porque alguém tem um trono que os combate. Você só quer ir à China para comprar mercadorias para colocar na sua loja, mas alguém está lutando contra o piloto. Sente-se, escute, há um mundo sombrio lá fora. Se você precisa de um tutor pessoal, precisa de um médico pessoal, por que você não precisa de um profeta pessoal? Há uma palavra profética que você precisa para cancelar tronos. Você não está entendendo o que estou tentando dizer. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Judá, Pérez, Esrom, Carme, Hur, Shobal e Rea, filho de Shobal, gerou Jate. Jate gerou Almai e Lade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Só imagina a sua namorada chamada Zoratita. Como vai, Zoratita? E estes foram os pais de quê? Etan, Jezreel, Isma e Idbaz. E a irmã dele se chamava Azeloponi. E Penuel, pai de Gedor, e Ezra, pai de Rosa. Estes são os filhos de Hur, o primogênito de Efrata e o pai de Belém. E Asher, pai de Tecoa, e suas duas esposas, Hela e Naara. Nota que não há nada escrito sobre elas. Há um trono lutando contra a existência delas. Imagine sua vida. Você sabe, se morrer hoje, quem choraria hoje? À tarde estaremos contando piadas, comendo, até mesmo usando o palito de dentes desse jeito. Ah, ele era engraçado. Fazendo piada com a morte. As pessoas vão esquecer de você no minuto seguinte. A dor é algo. A dor pode desaparecer assim. Então eles esperam 2 meses. E aí pensam em você. Lembram? Eu me lembro do meu pai. Lembro do que ele me contou sobre meu avô. Talvez 3 ou 4 histórias. É isso. Se você me perguntar sobre meu avô, sei 3 ou 4 histórias e mais nada. E o pai dele, não sei nada, 0. Ouça, Cida, você precisa estar em um lugar onde seu trono esteja te fortalecendo. Que toda vez que falem de você, digam que se não fosse por aquele homem, nossa família estaria quebrada até hoje. Você não entende altares, como eu não me torno isso. Porque você está ignorando que há tronos fortalecendo sua inimizade com Deus. Há tronos fortalecendo. Você prospera em uma direção negativa. Você está prosperando em lidar com demônios. Tudo na sua vida dá errado. Não importa o que você tente. Alguns de nós temos tronos nos combatendo. Parece que estamos caídos por 2 semanas ou por 1 semana, mas quando chega a promoção, pum! O movimento islâmico é contra o profético. E eles farão de tudo para desacreditá-lo. E são os cristãos, por isso morremos por falta de conhecimento. Não conhecemos o movimento dos tronos. Como os tronos estão impulsionando o Islã para dominar. Isso é algo consistente, é um movimento. Você está com problemas, seja bom ou mal. É exatamente isso que precisamos fazer com o diabo. Ele está em apuros, seja ele bom ou mal hoje. Ele está em apuros porque sabemos que a bondade dele tem uma intenção ruim. Grite com o diabo, seja ele bom ou mal. Porque toda vez que o diabo é bom, ele tem intenções ruins. Eu já preguei uma mensagem chamada Quando um Mentiroso Diz a Verdade. Quando um mentiroso, você sabe que é um mentiroso, mas sabe que ele está dizendo a verdade hoje. Algo está errado nessa verdade. Não fique assim, uau, ele está dizendo a verdade. Ele começou a dizer a verdade agora. Não!
Espere 2 semanas, você verá porque ele falou a verdade. Já viu pessoas que denunciam o marido para a esposa dizendo: senhora, não estou dizendo nada, mas seu marido está com uma namorada. Veja, é só para te ajudar. O que você acha que vai acontecer com essa mulher? Ela vai pensar: meu Deus, o pastor Niasha estava me ajudando. De jeito nenhum. Ela vai achar que você está ajudando, mas o casamento inteiro está comprometido. Diga ao seu vizinho: quando um mentiroso diz a verdade, tenha cuidado. Então, seja o diabo bom ou mau naquele dia, devemos enfrentá-lo. Porque você é o diabo, por isso estamos batendo em você. O que aconteceu? Não sei, mas vou bater em você. É isso que você deve fazer com sua vida de oração. Toda manhã, toda tarde, pense nisso. Você pode simplesmente andar assim e dizer: estou orando por dinheiro, preciso enfrentar o diabo. Até o diabo sabe que estou determinado. Ratumala, Zekuma, Verto ina maligas ganho. Rataino maligo. Samaria para de cuvia na zoiatalha. Tropo topotoplia. Rizizojigi. Praktela gaga. Qual trono você está usando? Você percebe que tem um trono? Você notou que tem um trono? Mas você não está usando. Porque a sua ideia é pensar: contanto que eu vá à igreja no domingo, estou resolvido. Não. Quando você sair, o diabo vai estar esperando por você lá fora para ver se houve alguma mudança na igreja. Você conhece os demônios que estão do lado de fora do portão agora? Aqueles que você deixou antes? Aqueles que você deixou no carro, eles estavam com medo de entrar aqui. Eles estão simplesmente esperando. Nós só esperamos você voltar. Quando você vai lá, eles dizem: um vai estar esperando lá, um vai informar os outros, tipo, 50% de chance de podermos entrar. Ele ainda está lá. Porque enquanto estamos pregando assim, você está no seu WhatsApp. Sim, estou prestes a chegar agora. Não se preocupe, eu sei quando ele faz assim, ele está prestes a terminar. Então é muito, muito em breve. E a pessoa está assistindo, mas ele ainda não fez nem a coleta. Então o tempo para o serviço não acabou. Você diz: não, relaxa, agora é agora. E você está ocupado e perde a sua revelação. Por quê? E você perde sua revelação porque a cada parcela de tempo há uma variedade de possibilidades. Um conglomerado de oportunidades com base nas deliberações dos espíritos. Então isso significa que a cada tempo que você recebe, há demônios designados para esse tempo para você cair. E eles estão se reunindo agora para discutir que dessas 3 horas do serviço para terminar, precisamos de 5 demônios para confundir ele quando sair. Eu disse: é isso que os demônios estão esperando, só para você sofrer e você nem sabe. Você não conhece as discussões deles? Cresça. Sim, só precisamos da palavra de Deus. Essa palavra de Deus é o que estamos pregando. Já frequentei muitas escolas de cura. Não tem nada lá que você possa dizer: está fora. Não, apenas a palavra de Deus. Você vê quando estou pregando aqui, estou pregando sobre tronos, poder, até casamento, qualquer coisa. Você acha que eu pregando isso curaria uma pessoa? Muito raramente fizemos isso, porque a mensagem direcionada significa que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então se eu prego a mensagem sobre prosperidade, a fé na prosperidade é desenvolvida. Se eu prego a mensagem sobre cura, a fé na cura é desenvolvida. Então se coloco as pessoas em um lugar, o que você precisa agora, Senhor? Então se eu coloco as pessoas aqui que estão buscando prosperidade, ensino os princípios de prosperidade, fé nessa prosperidade. Por que falei sobre tronos hoje? Porque Deus me disse para fazer isso. Mas tronos cobrem quase tudo. Há algumas doenças na sua família que nunca vão embora. Você sabe que seu tio morreu de ataque cardíaco, sua irmã também. Você foi ao hospital e disseram que há um problema no coração. Sua avó morreu de ataque cardíaco. Você acha que é só uma questão genética? Não, há um trono que está alimentando essa doença. E se você não lidar com isso, isso vai lidar com você.
hoje, pela sua associação comigo. Todo trono contrário a você é cancelado agora. Toda entidade sentada em um trono contra a sua prosperidade é cancelada agora. Um mundo de boas notícias com Hubert Angel, provocando reações e sempre valendo a pena ouvir.